O texto que eu queria compartilhar com vocês, ele está no Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do verso 2, se eu não me engano, vai aparecer atrás de mim. Apareceu. É uma passagem muito conhecida da Bíblia. Muitos Nutellas usam um pedaço dessa passagem para justificar qualquer coisa, mas eu quero que a gente se atenha a alguns detalhes desse evento, porque isso realmente aconteceu. Amém? Isso aqui não é brincadeira. O texto diz assim: de madrugada, voltou novamente Jesus para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado, os ensinava. Amém? Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo sobre nós. E eu oro para que o poder que há na Tua palavra seja liberado sobre esse lugar. Eu quero chamar à existência corações livres ao final dessa reunião. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, esse daqui é um clássico. Quantos já ouviram pelo menos umas 10 pregações com essa mulher? Qualquer pessoa com um ano de igreja já ouviu umas 100 vezes. São os clássicos da Bíblia. E eu amo clássicos. Amém? Os clássicos são clássicos por uma razão. Enfim. Mas a gente precisa atentar para algumas ciladas em nós a respeito dos clássicos da Bíblia. É que às vezes de tanto a gente ler, de tanto a gente ouvir, a gente para de se fascinar. A gente trata como comum: eu já sei. Ou a gente esquece que isso de fato aconteceu. O que está acontecendo aqui, cara, é talvez um dos lugares mais difíceis para um ser humano estar. Existe uma música que a gente canta demais na igreja, chama aquela que diz o que tua glória fez comigo, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver, né? O princípio disso talvez se aplique ao que está acontecendo. Quem já esteve nesse lugar de condenação, quem já esteve num tribunal como esse, nunca mais vai viver do mesmo jeito. Porque isso daqui não é brincadeira. Isso daqui é como se fosse um fim. Eu quero que você entenda que, de acordo com a lei, essa mulher morreu. Amém?
falando do pecado em geral, no caso é adultério, mas o pecado em geral, a Bíblia diz que o salário do pecado é morte, amém? Ou seja, o pecado ele tem um salário que é a morte. Na lei de Moisés realmente dizia que quem fosse pego em adultério, não só a mulher, mas o homem e a mulher, deveriam ser apedrejados. Ou seja, o que a lei está dizendo é um princípio espiritual do que o pecado faz. Ou seja, quem fosse pego em adultério deveria ser apedrejado. Ou seja, quem adultera morreu. Talvez isso explique o fato de que quando Jesus está falando sobre casamento e divórcio para os seus discípulos, ele diz, dentre outras coisas, que Deus odeia o divórcio, mas ele fala, a não ser por causa de impureza sexual, de fornicação, ou seja, de adultério. E se a Bíblia diz que no princípio Deus de dois fez um só, e isso é até que a morte o separe, eu entendo que quando um adultera, ele morreu. Por isso talvez o outro esteja livre para se divorciar, segundo as palavras de Jesus. Isso é só uma impressão minha. Mas o adultério, ele traz morte.